Fala galerinha, aqui é o professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de introdução ao controle, né, da matéria instrumentação, controle e otimização de processos. Então, para entender o que é um controle, a gente precisa definir algumas coisas antes, tá? Algumas variáveis que são comumente faladas no meio de controle e tudo mais. A primeira delas é a variável manipulada. Variável manipulada é onde você vai mexer para mudar o seu processo. Então, se você precisa controlar a temperatura, o que você vai mexer para controlar essa temperatura? É a vazão de vapor? Então você vai ter que mexer numa válvula. Ou será se é a frequência de uma bomba que você vai mexer para poder alterar o seu processo? Então, essa variável manipulada vai ser a variável que você vai modificar para mudar o seu processo, para mudar a pressão do seu processo, a vazão, o pH, é a variável que você vai mexer. Tá? Então, aqui tem uma definição dela, ó. Vou colocar aqui, que tem uma definição. Então ele tenta manter a variável de processo, ou seja, a variável controlada, que é essa daqui de baixo, que a gente já vai falar, no valor desejado. Então você vai mexer numa válvula ali para tentar ajustar, por exemplo, a temperatura na temperatura que você quer. Então às vezes a temperatura está alta demais, aí você abre um pouquinho a válvula para diminuir a temperatura, ou fecha um pouquinho a válvula para aumentar. Então esse índice de abertura da válvula é o que a gente chama de variável manipulada, tá? Aí exemplos, índice de abertura de válvula, frequência da bomba. Se você aumentar a frequência da bomba, ela vai começar a ter uma vazão mais alta. Então você muda o seu processo a partir da sua variável manipulada. E o que é variável controlada? CV. Variável controlada, em boa parte dos livros, a gente chama de variável de processo. Vou apagar variável de processo, ou PV, na verdade. Deixa eu apagar aqui e colocar PV. Então aqui vai ser variável de processo, ou PV. Ou PV. Tá? O que é a variável controlada ou variável de processo? É a variável que você está estudando. O que você está querendo controlar? O que você está querendo trabalhar dentro do seu processo? É o pH? É a vazão? É a concentração de determinado componente? Então essa vai ser a sua variável de processo para uma malha de controle que você estipular. Nessa malha de controle aqui eu quero controlar a temperatura. Então sua variável de processo é a temperatura. Agora, como você vai controlar essa temperatura depende de você. Então aqui nós temos uma definição mais formal. É a variável de interesse no processo. Exemplo, temperatura, pressão, nível, composição e etc. E o que a gente chama de set point, ou SP, é o valor que você quer que a sua variável de processo fique. Por exemplo, eu quero que durante o processo de fabricação de cerveja, que a cerveja, né, em determinado horário, em determinado ponto, ela fique em uma temperatura igual a 60 graus Celsius exatamente. Então, 60 graus Celsius é o que eu chamo de set point. Então, é o valor que a variável controlada deve assumir durante o controle do processo, né? E nós ainda temos alguns distúrbios ou algumas perturbações que podem acontecer. Então, às vezes a gente chama de distúrbio, às vezes a gente chama de perturbação. E o que é perturbação ou distúrbio? É alguma modificação não planejada, né, no sistema que tende a aumentar o erro. Né? E o que é o erro? Erro é a diferença entre o valor desejado e o valor que a variável de processo tem. Então, quando você pega set point menos a variável de processo, ó, você vai ter o erro. O erro vai ser o set point menos a variável de processo, tá? Então, esse erro serve para você saber o quanto que a sua variável de processo está distante do seu set point. Ele te dá uma noção disso. Se essa distância for grande, então você vai ter que mexer muito na sua variável manipulada. Se essa distância for pequenininha, você vai mexer só um pouquinho na variável manipulada. Então ela te dá uma noção da proporção disso, tá? Aqui nós temos uma planta que está mostrando um tipo de controle de processo. Eu vou mostrar para vocês ela inteira aqui embaixo, ó. Então aqui eu estou mostrando um tipo de controle de processo. Deixa eu apagar esse branco aqui. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou entrando com o fluido aqui, nessa linha.
colocar em vermelho. Estou entrando com o fluido aqui nessa linha. E esse fluido ele tem uma temperatura TI inicial. Joia. E aí ele está saindo aqui com uma outra temperatura. Por que ele está saindo com outra temperatura? Porque aqui dentro eu coloquei um resistor. Resistor é o que tem dentro de chuveiro, tá, gente? Para poder aquecer a água. Aqui dentro eu coloquei um resistor para poder aquecer essa água ou não. E eu coloquei um relé aqui. O que o relé faz? Olha só esse sistema de controle aqui, que legal. Esse sensor aqui, ó, esse transmissor de temperatura, ele vai medir a temperatura do tanque aqui e vai informar para o controlador de temperatura, TC. Certo? Aí, vamos supor que a temperatura que ele informou aqui foi de 20 graus Celsius. Aí, joia. Aí, esse controlador de temperatura, ele vai receber um sinal. Ele vai receber um sinal que a gente vai informar para ele, que é o set point. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse controlador, se esse set point, se ele for diferente de 20, ele vai deixar passar energia aqui, ó. E o relé, como é que ele funciona? Na hora que esse controlador envia um sinal, essa bobina aqui é ligada. Essa bobinazinha aqui ela é ligada. E ao ser ativada, ela acaba virando um eletroímã. Né? Ao virar o eletroímã, ela fecha o contato desses condutores aqui e aí o resistor começa a aquecer. Tá? Então esse é o sistema de controle aí. Basicamente, dá para você programar isso. Se a temperatura estiver diferente de 20, você liga o resistor. Se ela estiver igual a 20, se o set point for igual a 20, você desliga o seu resistor. Esse tipo de controle é chamado de controle on-off. Por que on-off? Você só tem duas possibilidades. Ou você liga o resistor, ou você desliga o resistor. Você não pode ligar ele menos, ligar ele mais. Então é um controle chamado controle on-off. Tá? E assim você vai conseguir ter algum controle sobre a temperatura do tanque. Então você pode colocar, por exemplo, o set point aqui, ó, para atingir 40 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Já que o sensor está indicando 20, então esse resistor vai ficar ligado. Até que essa temperatura aqui mude para 40. Na hora que ele atingir 40, o sensor vai desligar, né? O relé vai desligar aqui, ó, vai cortar o fluxo de energia. A temperatura vai começar a cair para 39, 38, aí o relé liga de novo. E aí vai ficar nessa, então a temperatura vai conseguir ficar próximo de 40. Esse sistema, do jeito que está aqui, dá para a gente usar, por exemplo, em ferro elétrico. Né? Ferro elétrico você tem um sistema parecido com esse aqui, tá? Não é tão robusto, mas é parecido. Belezinha? Então, esses termos aqui que a gente usou aqui, ó, vamos tentar escrever quem é cada um desses termos para essa planta nossa. Então, a variável manipulada aqui, ó, é o fechamento ou a abertura do relé. Né? No caso, a variável manipulada tem a ver com acionamento do relé. MV. É o acionamento do relé. Beleza? Então, a variável manipulada pode ser isso aí. Ó. Variável controlada ou variável de processo, vou colocar para ver. O que eu quero controlar nesse caso? Eu quero controlar a temperatura. E qual que é o meu set point? O meu set point aqui é de 40 graus Celsius. Então, descrevi aí todas essas variáveis. E o que poderia ser um distúrbio? Vamos supor que a temperatura de entrada aqui caísse. Né? Aqui está entrando líquido toda hora a 20 graus Celsius. Aí do nada começa a entrar líquido a 30 ou a 10. Então isso é um distúrbio. Ou começa a entrar mais líquido, né? O fluxo pode aumentar. Ou então alguém joga um balde de água fria aqui, ó. Um balde de água fria aqui dentro. Ou então o dia começa a ficar mais frio, começa a gelar demais. Ou essa paleta começa a funcionar de maneira errada ou mais rápido. Então isso tudo vai mudar a temperatura do processo. E o que muda a temperatura do processo, né, o que muda o sistema que não é planejado, a gente chama de distúrbio, tá? Então deu para entender aí, ó. Uma outra maneira um pouco mais robusta de controlar um sistema é através de um controle feedback. Aquele controle on-off lá é o mais simples que a gente pode ter, mas a gente tem controles um pouco mais robustos.
Controle de feedback, por exemplo, como é que ele funciona, né? Esse controle aqui, na verdade, é um tipo de... Na verdade, eu falei até errado. Esse controlador aqui é um tipo de controle de feedback. Ele recebe um sinal, certo? O controlador aceita esse sinal e a partir desse sinal é que ele vai agir. Então, ele recebe um sinal de algo que já aconteceu, que já está no processo. Beleza? Só que, no caso, ele vai comparar, nesse tipo de controle de feedback, ele vai comparar o quanto que essa temperatura está longe do valor desejado. Aqui nós temos um exemplo prático que a gente faz, né, praticamente todos os dias aí, né? Ao tomar banho, né, a sua cabeça aqui, que é o controlador, você que é o controlador, você vai medir se a temperatura está adequada. Se a temperatura estiver fria demais, o que você vai fazer? Você vai fechar a válvula. Você vai fechar a válvula e aí vai ter um fluxo de água vai ser menor, o fluxo de água vai ser menor. O fluxo de água sendo menor, a resistência aqui está ligada do mesmo jeito. Como vai estar passando menos água, a água aquece mais. Você acaba aquecendo. Então é um tipo de controle que a gente faz, mas é um controle manual. E como é que eu faço isso de maneira automatizada? Ó, esse mesmo processo aqui, ó, a água cai na cabeça, o controlador sente essa informação da água que já está quente e age, né? Esse tipo de... E aí essa ação aqui vai diminuir ou aumentar o fluxo de água que sobe para o chuveiro. Esse tipo de controlador aqui, ele pode ser desenhado num diagrama um pouquinho mais técnico, que é esse diagrama aqui, ó. Então você tem aqui a água fria, né? Vou desenhar até de outra cor aqui. A água fria está chegando e quando ela chega, ela dá de cara com a válvula, que é a válvula que a sua mãozinha vai mexer, né? Só que como você não recebeu essa água ainda, você não mexe nessa válvula ainda. Então essa água vai passar e ela vai ser aquecida por um resistor, por uma resistência que está dentro do chuveiro. Depois que ela passar, aí ela já aqueceu já, né? E você não sabe o quanto que ela aqueceu não. Você só vai saber disso quando essa água cair na sua cabeça, certo? Então perceba que tem um atraso em relação a esse tipo de controle que é o controlador feedback. Tem um atraso. O sinal ele passa só depois que ele chega no controlador que você vai saber. Mas quando ele chega no controlador, ele já influenciou o processo, né? E aí, ao chegar no controlador, o controlador fala assim, poxa, está muito quente, então eu preciso abrir a válvula, certo? Então ele age, depois ele age com um atraso. Então por isso que é chamado de feedback, tá? Nesse processo aqui de novo, ó, variável manipulado, o que eu vou fechar ou abrir ou mexer para alterar a temperatura? Eu vou mexer no índice de abertura da válvula. Porque se eu fechar a válvula, eu aqueço a água do chuveiro. Se eu abrir a válvula, eu esfrio um pouquinho mais a água do chuveiro. E o que é o PV, a variável de processo? Nesse caso aqui também é a temperatura. O set point é a temperatura desejada. Uns 45 graus Celsius está uma água boa para se tomar banho. Tá? E aí, como é que o controlador, como é que eu sei quanto que eu tenho que fechar essa válvula aqui, ó, ou abrir? Como é que eu vou saber disso? Será que eu tenho que fechar muito? Será que eu tenho que fechar pouco? Porque, a depender do processo, se você agir de maneira errada aqui, ó, se você fechar muito ou abrir muito, por exemplo, você está controlando lá um processo de fermentação. E aí, o processo de fermentação ele tem que ficar entre 36 graus e 40 graus, né? Processo de fermentação específico. Se você mexer muito nessa válvula, pode ser que a temperatura dê um pico e que passe essa faixa máxima de 40 graus Celsius. Então 40 graus Celsius está aqui, pode ser que você passe essa faixa máxima e aí você mate os seus micro-organismos, né? Isso não pode acontecer, então a gente tem que sempre saber qual que é a proporção que eu preciso, que eu tenho que fechar ou abrir essa válvula aqui para controlar esse processo. E para isso eu preciso conhecer muito bem o processo, tá? Uma das maneiras de calcular esta proporção é pelo controlador feedback proporcional. Então ele vai trabalhar com esta proporção. E essa proporção vai ser em relação a quê? Vai ser em relação ao erro. Se o erro for muito grande, se a diferença entre o set point e a variável de processo, se essa diferença for muito grande, eu preciso agir com muita força, né? Então essa diferença aqui vai ser o erro, né? Então perceba que na equação aqui, ó, a nova abertura da válvula, o valor novo da válvula vai ser o valor antigo. Por exemplo, já estava em 50%. Então o novo valor vai ser 50%.
e mais o que resultar dessa continha aqui, ó. Esse K é que vai me dizer o quão grande eu vou fechar essa válvula ou abrir essa válvula, se eu vou fechar muito ou pouco, a depender do erro. Por exemplo, vamos supor que o erro é de 10%. Tá, mas um erro de 10% em temperatura pode significar uma abertura de válvula de 20% ou de 30%. Então esse K que vai mostrar esta proporção, tá ok? Vamos propor aqui então, ó, que a minha temperatura, o set point, é de 45 graus. E que a temperatura do processo é de 20 graus. Então, um a menos o outro, o erro vai dar o quê? O erro dá igual a 25 graus Celsius. Esse é o valor do erro. Tá, e aí, nessa situação que estava aqui, a válvula, né, o valor antigo da válvula aqui, ó, o percentual antigo, estava em 50% de abertura. 50% de abertura. Quanto que eu tenho que mexer nessa válvula para poder diminuir esse erro, né? Para poder chegar mais próximo dos 45% que é o desejado. Eu vou jogar nesta equaçãozinha que eu coloquei aqui, ó. Então o que acontece? O problema é que eu não sei o valor do K. Vou propor um valor de K aqui, ó. O novo valor da válvula vai ser 50%, mais, vamos colocar que K é igual a 0,1. 0,1 então vezes o erro, que é 25. Perceba que o erro é 25 graus Celsius e o K ele tem que ter uma unidade para cortar isso aqui, né? E para que quando você some esses valores aqui, eles fiquem na mesma unidade. Então, neste caso, a unidade do K, já que o 50%, então ele não tem unidade, né? Então a unidade do K vai ser 1 sobre graus Celsius. Tá? Então, se eu colocar esse K aqui igual a 0,1, ó, no próximo segundo, né, na próxima ação da válvula, o índice de abertura dela vai ser 50%. 50% é a mesma coisa que 0,5, né, gente? Então, vamos colocar o jeito certo aqui, ó. É 0,5, que é 50%, mais 0,1 vezes 25 dá 2,5. Então, 0,1 está um K muito alto, está passando de 100%. Certo? Então, nesse caso aqui, ele iria, esse índice aqui, ele na verdade tem que ser de fechamento da válvula, ou então essa equação tem que ser negativa aqui, ó, menos. Vamos colocar com essa equação negativa. Menos. Por quê? Por que tem que ser negativo? Por quê? Se o set point está acima, eu preciso fechar a válvula. Eu não tenho que abrir a válvula, eu tenho que fechar a válvula, porque fechando a válvula a temperatura sobe. Então, esse tipo de controlador, ele é um controlador que quando você diminui a variável manipulada, a variável de processo aumenta. Então, diminuir a variável manipulada, a variável de processo aumenta. Então, ele é o contrário, por isso que eu tenho que trocar o sinal aqui. Tá? Só que esse K está muito grande, então vamos colocar 0,01%. 0,01% não, 0,01. Então, aí, isso vai dar um incremento, um decremento, na verdade, um decréscimo na válvula. Isso vai fechar a válvula enquanto 0,01 vezes 25 vai dar 0,25. Então, ele vai fechar a válvula, o novo valor da válvula, N ovo não, gente, novo, tá? O novo valor da válvula vai ser de 0,25. Então, ao fechar essa válvula, esse tanto aqui, isso vai influenciar na minha temperatura. A minha temperatura vai começar a subir. E aí, novamente, eu vou ter uma nova leitura de temperatura. Se eu tenho um sensor, esse sensor vai estar me indicando essa temperatura aqui o tempo inteiro. E aí eu vou comparar com o set point novamente para saber qual vai ser o próximo, o próximo índice de abertura da válvula e tentar controlar o processo assim.